boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começando mais uma live aqui de toda terça-feira, que eu tô aqui junto com vocês, né? Quem tá acompanhando, que tá entrando agora, se puder me dar um alô se tá tudo bem, consegue me ouvir bem, tudo certo? E já vamos dar prosseguimento hoje. Na live de hoje eu quero falar mais com vocês sobre atividades práticas para ensinar os sons das letras. Então, quem tá aqui que acompanhou a aula de ontem, que eu disponibilizei ontem, ou que conseguiu assistir depois, quem conseguiu acompanhar? Se vocês puderem me dar um alô aí, boa noite, obrigada pelo retorno de vocês, mas quem assistiu a aula de ontem, né? Ontem eu disponibilizei uma aula inteiramente gratuita sobre aprofundando um pouquinho mais, estruturando um pouquinho mais esse conhecimento dos sons das letras, onde ele está inserido, em qual momento você é esperado, né, que estaria ali na etapa da preparação para a alfabetização, né? Então é um conhecimento de base. Sendo um conhecimento de base, é algo que as crianças precisam aprender, portanto, antes de aprender a ler, né? Antes de fato da gente chegar para a criança e falar, olha, que palavra que está escrita aqui? O que você acha que está escrito aqui? Ou vamos tentar ler isso daqui. Antes de chegar nesta etapa, a gente tem que o quê? Dar os meios para a criança chegar até lá. E a gente começa dando os meios como? Começando a ensinar o alfabeto. O que o alfabeto é? Então, quando a gente começa a apresentar o alfabeto para a criança, dentro desse contexto de um ensino explícito, a gente começa apresentando o que o alfabeto é. Que essas letras que a criança vê diante dela são letras, sinais gráficos que representam valores sonoros. E esses valores sonoros, eles se relacionam com aquilo que nós falamos. Por isso que a letra foi criada, né? A vocação da letra, que eu falo sempre por aqui. A letra tem uma vocação. Ela nasceu para representar os sons da fala. Então, esses sinais gráficos que a gente vê, que a gente está vendo aqui, fulano entrou, entraram, tal, vocês estão vendo essas letras, essa formação de palavra, isso tudo aí é coarticulado a partir, é uma forma de mapear aquilo que nós falamos, né? Uma forma de codificar aquilo que nós falamos. Tem até um fato curioso, sabe que a gente, quando a gente escuta, por exemplo, esses mecanismos que alguém fala e aí tem simultaneamente uma legenda sendo gerada, né? Essa transmissão simultânea é com base nisso, é com base exatamente nesse conhecimento pré-programado, aí no caso por uma máquina, né? Essa máquina ela tem essa informação das ondas sonoras, dos sinais acústicos e tudo mais, mas ela consegue fazer esse mapeamento. Então, quando a gente vê aqui na questão da escrita e da nossa fala, a gente também faz esse mapeamento pelos sons. Olha que coisa interessante. Então, esta é a grande chave, né? A grande chave para a criança compreender o que ela precisa fazer para ler. Então, aquelas letras que ela vê, o que ela precisa fazer com aquilo, né? Então, ontem eu já coloquei bem isso, eu coloquei bem isso na aula de ontem, né? Então, eu coloquei lá a importância, onde que está inserido os sons das letras, tá? Agora, como que a gente ensina isso numa questão prática, né? Vocês estão falando aí, eu gostaria de ver a prática. Bom, eu já dei alguns exemplos na aula que a gente mostra associando, fazendo associações com dramatizações. Eu não vou chegar simplesmente para a criança e mostrar a letra e ficar lá, que é o som da letra F. Né? Eu não vou ficar simplesmente assim, porque não vai ter criança que aguente esse tipo de instrução, não vai ter a gente aguentando, explicando isso dessa forma. Então, como que eu ensino isso? Né? Aí, antes de mostrar como eu ensino, como é o correto, como é a forma mais eficiente, como é a forma que, assim, mais de 1000 alunas minhas já têm tido resultados e que é a forma explícita, é a forma correta da gente ensinar, e eu não tenho nenhum receio em falar isso, que tem um meio eficiente de se ensinar, porque a gente precisa mesmo colocar isso, que assim, olha, você quer ter resultados? Faz isso que vai dar certo, sabe? Pode seguir esse caminho que vai dar certo. Então, ao invés de eu ficar falando
vou falar o certo ainda nesta aula, tá? Calma, gente, porque não é em 5 minutos que a gente vai chegar lá, mas eu vou falar o certo. Mas antes eu quero falar o errado. Eu quero falar o que costuma acontecer nesse momento de ensino do som das letras. Bom, na aula de ontem eu já falei um dos erros, né? De uma forma que costuma se ensinar o som errado a partir do nome da letra. Então fica lá, F. Vamos agora ouvir a palavra foca. Tá vendo que tem o F ali? Daí a criança fica assim, F na onde, né? Eu tô ouvindo foca, não tô ouvindo, nenhum momento eu não tô ouvindo esse som do F, porque não tem, né? O som da letra não é o nome da letra. Pronto, é a primeira coisa que precisa estar claro. A segunda coisa que costuma acontecer é assim, estimula-se a criança a escrever espontaneamente, a famosa escrita espontânea. Então a criança está ali na escola, ela tem contato com as letras, ela tá vendo os alfabetos, ela vê o alfabeto, tudo mais, certo? Isso aí acaba, a gente concorda comigo que todo ambiente escolar tem um alfabeto disposto na parede e tudo mais, não é verdade? Aí, esse alfabeto, às vezes, ele é ensinado pela soletração do nome da letra, né? Vamos tomar o alfabeto, vamos lá, A, B, C, D, ou então vogais, A, E, I, O, U, tudo mais. Então, é feita essa exposição pelo nome da letra. Aí, pede pra criança, agora escreve aí o que você acha. Eu vou ditar algumas palavras, eu vou te dizer algumas palavras e você vai aí escrever o que você acha, como você acha que escreve essa palavra. Aí é muito famosa, né, aquela questão da sondagem e tudo mais, mesmo com crianças muito pequenas. Aí você pede, por exemplo, para a criança escrever... eu usei esse exemplo no vídeo hoje, eu vou seguir com ele, que eu acho que ele é bem característico. No exemplo nos meus stories. Quem quiser dar uma olhada, depois segue lá nos meus stories, acompanha os stories para ver isso. Então eu vou falar uma palavra aqui para vocês, cabelo. Aí pede para a criança escrever essa palavra, né? Do jeito que você conseguir. Geralmente é assim que fala, né? Escreve do seu jeitinho. Aí a criança vai lá. Cabelo. Nossa, deixa eu tentar ver. O K é fácil, porque eu aprendi o alfabeto pelo nome da letra e eu sei que eu posso usar a letra K. Porque, vejam só, K, a sílaba K, ela tem o mesmo som do nome da letra K. Daí a criança vai lá, né? K. Então ela primeiro, K. Aí depois ela fica no B, cabelo. Porque segmentar em sílabas, isso é bem incentivado, né? Então ela fica lá, B. Nossa, esse B. Já sei, é a letra B. Eu vou usar, claro, a letra B, porque o nome da letra B tem esse som de B. Então eu vou lá, KB, aí O. O O tá bem evidente aí no caso. Porque o que acontece? A vogal, né, quando a gente não ensina que existem as vogais nasais, por exemplo, tem o O de onda, certo? Então tem o O nasal ali. Tem esse O nasal que existe também, a gente também precisa ensinar. Quando a gente ensina corretamente, a gente também ensina. E a gente vai chegar lá, calma aí. Mas aí ela fica lá, O, porque o som é evidente da nasal, da vogal, né? O. Aí ela vai lá e escreve, né? Cabelo. Aí o que falam que essa criança tá? Em qual fase essa criança tá a partir dessa escrita espontânea aqui, né? Aqui tá incentivando a escrita espontânea da criança, de uma criança que não teve conhecimento do som da letra. Aí ela escreve esse código aqui, né? Aí ela escreve lá, ela não consegue perceber que menor do que essas partes aqui que representariam as sílabas, que seria o que a gente diria que essa criança está silábica. Isso mesmo, Júlia. A gente diriam isso daí, né? Que essa criança, segundo a escrita dela, ela está numa fase de escrita silábica.
Só que o que não contam para vocês é que ela fica presa a essa fase de escrita silábica e demora para sair. Aí falam para vocês, media, faz a mediação. 30 crianças em sala de aula, faz a mediação com cada uma, coloca elas em duplas para elas mediarem, para uma ajudar a outra, e fica naquilo. Aí a criança fica naquele jogo de adivinhação, aquela coisa perdendo tempo, a Júlia, e aí a gente chora. Pois é, perdendo tempo, aquela dificuldade, as crianças não avançam. Esse é o cenário de dificuldade. Quando a gente sabe que se a gente partir as sílabas em unidades ainda menores, que são os sons das letras, ela não precisa ficar presa a isso daqui. Ela consegue partir, ela consegue saber que o K é formado não por uma única letra, que precisa ter uma vogal ali, que é formado por K, A, pelo som que a letra C e A representa. Então, quando a gente dá esse conhecimento dos sons das letras, fornece isso, a criança sabe. Cabelo, A é K, A. O som inicial não é K, não é o som da sílaba. O som inicial menor do que a sílaba é K, K. Então, ela sabe, para formar K, tem ali, qual é o outro som que está ali evidente? A. K formou uma sílaba, essa é uma escrita espontânea que deve ser estimulada, mas antes disso, antes da gente estimular essa escrita espontânea, a gente dá os meios para a criança, e os meios não são apenas as segmentações silábicas orais da palavra, porque senão a criança vai ficar presa nessa fase silábica com muita dificuldade de avançar. Então, para a criança avançar para a alfabética, a gente passa os sons que as letras representam. Aí no B, ela vai B, E, B. Olha o movimento da minha boca, ó. B, E, B, B. Aí a gente sabe que é B com E. Lo. Não tem só o O aí. Antes tem o som, ó. É o sonzinho que a letra L representa. Então a criança vem O. Então eu preciso usar o L, a letra L. Essa forma gráfica da letra que representa o som de L, que tá ali na palavra laranja, que tá na palavra Luísa, que tá na palavra lousa. Esse som inicial de outras palavras está aqui no meio dessa palavra. Veja que como fica mais claro para a criança quando a gente dá as bases prévias. Outro erro comum, né? A criança tenta escrever lá gato, a mesma coisa. Aí ela usa o quê? O H para colocar no G, porque o H parece que tem o som de H, então ela usa lá o H. H-to. Daí ela até usa o T com O, mas fica aqui. Daí você fica, mas que raios essa criança está escrevendo gato desse jeito? Porque é natural. O que é natural ela é tentar mapear pelo som, mas o que não é natural é ela tomar essa consciência do som com a fala, do som com a letra, dessa forma explícita. Então, o que não é natural, o que não é natural é ela perceber que ela pode usar determinadas letras para representar determinados sons que ela fala e que ela escuta. Então veja que interessante que quando a gente dá esse conhecimento de forma explícita, a gente fornece essa informação, a gente instrui isso, aí a criança consegue fazer. O Gá, o primeiro som da palavra não é Gá, o som é G, G, aquele sonzinho que eu aprendi antes, aquele sonzinho da consoante G. A consoante G, então quando eu usar aqui Gá, tem um A. Depois tem o TO, T, O, formando gato, que é isso que a gente quer. Quando a criança escreve assim ou escreve assim, a gente diz que ela está alfabética. O que a gente quer? Elas desse jeito ou elas desse jeito?
A gente quer elas alfabéticas. E para elas se tornarem alfabéticas ainda este ano, olha gente, este ano, eu não tô falando o ano que vem, começo do ano que vem, eu não tô falando 2024, este ano, vocês que estão aqui ouvindo, vocês que estão me seguindo, estão me acompanhando, é possível avançar, ter crianças fazendo isso daqui este ano, em 2022. A gente tá agora em setembro, né? Estamos indo para outubro. Outubro, fazer esse ensino sistemático dos sons das letras, usar todos os recursos que a gente pode usar para facilitar essa aprendizagem e consolidar isso, aí sim a gente ter essas crianças alfabéticas. Quer dizer que elas vão estar ali fazendo, conseguindo ler com fluência maravilhosamente? Não, ainda não, mas elas vão conseguir ter noção daquilo que elas precisam fazer. E você que está ensinando vai se sentir um pouquinho mais tranquilo e vai falar: nossa, o ano acabou, mas eu consegui dar conta dessa turminha, eu consegui dar a eles os meios para eles entenderem o que a palavra é formada, como ela é formada. Ela é formada pelas menores unidades, que são as letras, não as sílabas. As sílabas, se a gente for ficar lá no babebi bobu, dadé de dodu, for ficar nisso, a gente vai levar anos para a criança conseguir memorizar tudo isso. Agora, se a gente ensinar em torno ali de 30 fonemas, a gente vai ficar muito menos tempo. É muito mais rápido, O que é mais fácil? Ela memorizar e aprender alguns fonemas, ou ela ter que decorar todas as sílabas, inclusive as mais complexas, né? Como clara, olha só, tudo mais, né? Então, a gente tem que dar os meios. Então, eu mostrei aqui o errado. E outra coisa que é errada também, que talvez vocês se assustem um pouquinho, que é a gente começar a alfabetizar, começar a querer que a criança chegue nesse conhecimento pelo nome da criança. Essa questão do nome próprio, é óbvio que a criança precisa aprender o seu nome. O nome próprio é único dela, ela tem aquilo, né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos e 9 meses e ela é toda feliz quando alguém pergunta: qual o seu nome? Ela, Helena Cis Dias, ela fala bonitinho. E aí todo mundo fica: ai, que lindo! Então ela ama falar o nome dela. É claro que o nome da criança tem que ser valorizado, obviamente. Só que o lugar dele na alfabetização não é para começar a fazer essas reflexões aqui de escrita espontânea. Não é este o lugar do nome próprio. A gente pode até treinar o nome próprio pelo traçado dos nomes, a criança memorizar aquele nominho dela, conseguir escrever, conseguir identificar aqui na sala: isso aqui é meu nome. Tudo bem, mas ainda ela não vai ter muita consciência de como aquele nome dela é formado. Então a gente não começa a alfabetizar ou começa a ensinar os sons das letras pelo nome da criança, pelo seguinte motivo, mais um erro, antes da gente ir pro certo. Imagina só, eu tenho ali, eu gosto de dar esse exemplo, o Gerson. Imagina a gente ter esse nome, o Gerson lá na sala. Gerson, olha só. Gerson, escreveria assim, por exemplo, né? A gente tem aqui o G, que o som de J em Gerson é um som não regular do G. É um som que ele tem quando ele tá junto com E ou ele tá junto com I. Como em girafa, é um som irregular. Então imagina a complexidade, eu já ter que apresentar para a criança naquele momento de novidade essas complexidades, que esse G de Gerson é diferente do G de Gabriela, sabe? Olha como é mais difícil. Gabriela, eu já tenho aqui sílabas complexas, né? Encontros consonantais, o B, R, o I. Então veja que fica muito mais difícil e eu fico patinando nesses nomes, porque daí a gente usa um nome, né? Então eu vou ensinar Gabriela, aí depois eu pego e falo: vamos refletir sobre o nome do Gerson. Aí a gente coloca o nome do Gerson, aí coloca o G. Aí o G de Gerson não é o mesmo G de Gabriela, é outro som. Porque aí ele pega o som do valor sonoro de J quando tá com E ou I. Então olha as dificuldades. Olha as dificuldades que a gente dá pra criança, né? O GER, o R com uma variação do som. Que aqui eu falo o R caipira.
Mas tem lugares que vão falar o R Gerson ou vai ser Gerson. Tem outras variações do som do R. Então veja que não é a melhor estratégia também começar pelo nome da criança. Então vocês podem chegar lá amanhã e falar, gente, assisti a aula da Mariane, o negócio é os sons das letras, as meninas estão falando, minhas colegas estão falando aí, né, a Márcia, a Natália, várias pessoas falaram aí da importância desse ensino dos sons. Aí eu vou chegar amanhã na escola toda animada, vou ver aquele vídeo de 1 minuto no YouTube que me ensina os sons. Vou ensinar para os meus alunos a partir do nome das crianças. Vai dar certo? Não, não vai dar certo, vai dar errado. Vai dar errado porque tem essas complexidades e na hora que você bater com elas e não souber explicar por que o G aqui tem um som, aqui tem outro, vamos refletir sobre esses sons, vamos escrever espontaneamente, você vai patinar no meio do caminho. Então o que você precisa? Precisa saber como que eu ensino. Eu não vou seguir. Então o que eu faço? Ah, então já sei, Mari. Então você está falando para não partir do nome, não partir de palavras escrita espontânea, então eu vou começar pelo alfabeto. Eu vou começar lá as vogais e depois o B, o C, o D. Também não é assim. Por quê? Tem uma ordem de dificuldade para perceber os sons e sustentar os sons. E eu falei na aula de ontem. Isso eu já falei na aula, né? Que o B é B. Ele é uma consoante plosiva, então o som sai a partir de um fechamento total, um bloqueio total do som, né, a partir dos meus dois lábios que se tocam, então ele sai como se fosse uma explosão. Então isso para a criança perceber é mais difícil, como em bola, ela perceber ali que aquele som inicial é o B. Então, antes de eu chegar nisso, nesse som que é mais difícil, eu vou treinar o ouvidinho dessa criança, eu vou fazer ela se habituar a perceber esses sons com as consoantes mais fáceis, como M, N, F, V, S, Z, X, J, L, R. Então, tem uma estratégia. Então, também não é chegar e seguir o alfabeto. Então, eu já falei aqui 3 erros que ninguém pode cometer e depois pôr na conta lá da Mari, na minha conta, e falar, ah, não serve pra nada isso que você tá falando. Não é verdade. Quando, na verdade, o que você não conseguiu foi aplicar corretamente e seguir a ordem correta e seguir a estruturação e a sistematização que eu ensino, né? E aí, as atividades entram nesse lugar. Por quê? É óbvio que você precisa ter uma boa formação, saber quais são os sons, no mínimo ter esse acesso, né, a um bom conteúdo. Como eu disse, não basta um vídeo de 1 minuto. Eu posso fazer os sons, todos os sons aqui para vocês e vocês terem um recorte de 1 minuto. Aliás, já tem no meu Reels aí, já tem a minha filha fazendo todos os sons, tá lá. Quem quiser, pega. Só que é suficiente aquilo? Não é suficiente. Teve mais de não sei quantos, 5.000 salvamentos, 4.000 salvamentos. Mas eu sei que aquilo não é suficiente, gente. Não é de sacanagem, não é que eu falo isso pra vocês comprarem o curso. Não é. É porque não é suficiente mesmo, porque não foi assim que eu aprendi. Não é assim que as minhas alunas aprenderam. Para elas aprenderem, elas precisaram estudar. Elas precisaram, no mínimo, se dedicar um pouquinho mais e deixa eu ouvir. Eu fiz um curso sobre o som das letras lá em 2017, 16. 16. Eu fui lá, fiz o curso, aprendi, comprei livros de fonética, fui entender gramática, que é a primeira base, né? Comprei uma boa gramática, que a primeira base é a fonética, a fonologia. Depois eu fui num livro específico de fonética, assisti mais trocentas aulas sobre isso, pra depois eu conseguir falar, não, agora eu vou consolidar isso daqui e ensinar. Não vai ser um vídeo de 1 minuto. Então, assim, quem acredita nisso e depois põe na conta essa coisa do som da letra é mó bobagem, não funciona, porque eu ensinei e não adiantou, você ensinou errado. Certamente, eu só posso dizer isso porque ensinou errado, tá? Então, assim, não ensinou como deveria ter ensinado. Então, a formação tem o seu lugar de te formar e as atividades corretas têm o lugar de te orientar nesse caminho. Inclusive no meu curso, As Letras e Seus Sons, não tinha atividades. E mesmo assim, já tem mais lá. Só nesse curso, acho que eu tenho umas 700 alunas. Dentro deste curso, somente dentro deles, elas já tiveram resultados. Elas já tiveram todos os resultados que você pode ter. Já conseguiram avançar,
já conseguiram seguir com seus alunos e avançaram muito bem, né? Só que o que eu sentia que faltava ter atividade prática para ajudar ainda mais, a deixar a coisa ainda mais com resultados adequados, porque eu tô aqui comprometida com o resultado. De verdade, eu fico aqui o tempo todo, o que eu posso fazer para facilitar a vida de quem tá confiando no meu trabalho, né? Então, por isso que eu libero tanto conteúdo gratuito, vídeos e tal. Então, eu vou apresentar algumas atividades para vocês que estão completas dentro do curso As Letras e Seus Sons, que agora sim é um curso verdadeiramente completo sobre os sons das letras, tá? Então eu vou apresentar algumas aqui e esse é o feijão com arroz, tá, gente? Então é assim, é o feijão com arroz. Entendam essas atividades como aquelas básicas que a gente precisa ensinar e que a gente precisa explicitar para as crianças e que depois de eu dominar essas básicas, eu posso fazer vários jogos. Eu posso fazer várias brincadeiras, eu posso usar a imaginação, sabe? Igual eu fiz esses dias com a minha filha. Eu jogava a bexiga, falava o som e ela só podia pegar a bexiga se ela soubesse o som, mostrasse a letra que representa aquele som que eu tava falando, né? Então isso já é algo mais que eu inventei ali com ela porque o básico já estava garantido, né? Ela já tinha de fato aprendido os sons. Então entendam assim que esse meio que eu preparei para vocês, essas atividades, as aulas do curso, tudo mais, são para vocês garantirem o feijão com arroz e garantir que a criança não vai ficar aqui, ó, K-B-O, H-T-O, para escrever gato e escrever cabelo. Que este ano elas vão compreender o que elas precisam entender das letras. Que elas vão entender que as letras, elas representam esses sons e quais são esses sons. Então, mais importante do que soletrar nome de letra, ficar lá cantando música de alfabeto e tudo mais, pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas não é isso que vai determinar, tá? Então, assim, o mínimo, que elas vão conseguir o mínimo, que elas vão entender a base, tá? Então, me perguntando aí se isso aqui é método das boquinhas. Não é método das boquinhas. O método das boquinhas foi desenvolvido por uma outra pessoa. Não é método das boquinhas, aqui eu não... É um método multissensorial, multiarticulatório, tá? Mas não é método das boquinhas. Tem lá dentro do meu curso como ensinar a partir das movimentações do som da boca, porque isso é um conhecimento da fonética, não é um conhecimento exclusivo de fulano ou ciclano, nem meu. Pelo contrário, né? É algo que que a língua é, o que é a nossa língua, como a linguagem está preparada, tá? Então, vamos lá, vamos à prática, né? Então, como eu começo apresentando o som da letra, tá? E também não é o método fônico, tá, gente? Isso daqui é a base, né? O método fônico, ele é depois como que a gente junta esses sons para a criança decodificar a palavra e a sistematização para isso. Daí a gente junta formando as sílabas, quais são essas sílabas, automatizando essas sílabas e tudo mais, tá? Então isso daí é uma etapa seguinte, é um método, daí sim a gente usa. Conheceu isso daqui, a gente aplica o método fônico. Tanto é que você não quer aprender, não quer aplicar o método fônico, você pode. Porque você pode usar esse conhecimento dos sons das letras como uma base para aplicar qualquer outro método de alfabetização. Eu indico o fônico, vocês já sabem. Por N motivos que eu já explicitei aqui, tem várias lives, não vai caber falar sobre isso aqui. Mas dentro do curso tem aulas sobre isso, tá? Tem 3 aulas sobre a questão de alfabetização dentro do curso, são aulas bônus, tá? Então tá tudo lá explicado. Mas, enfim, né? Isso aqui não é método fônico necessariamente. Você pode usar, é a base do fônico, mas pode ser usado com outros métodos de alfabetização. Ah, eu vou usar com um global. Pode usar. Daí você vai usar esse conhecimento explícito, tá? Daí você usa isso daí, ao invés da criança ficar lá juntando. Conhecer os sons das letras era o método fônico. Júlia, sabe o que acontece? A criança, eu falei na aula de ontem, tá? Depois vocês revejam a aula de ontem. Todos os autores teóricos todos os teóricos do mundo vão dizer que para a criança aprender a ler, ela precisa compreender a relação letra-som, a conversão grafemas e fonemas, porque é isso que a leitura é, tá?
Então, assim, vai ter meios para a criança chegar nessa compreensão. Esse meio é o método de alfabetização. Então, um método de alfabetização como o fônico, ele, de fato, parte dessa base do som da letra e ensina isso explicitamente até o fim do processo. Agora, você pode ter como referência os sons das letras e usar depois, na forma de alfabetizar, um global, que na hora de ler, a criança vai ler a partir da análise da palavra como um todo. Ela pode ali formar a palavra, não ter essa parte direta do som da letra, sílaba, palavra. Ela pode ter um todo da palavra e ser estimulada a pensar sobre aquela palavra a partir do som. Então, não necessariamente é um método fônico conhecer som de letra, porque é o conhecimento que a criança precisa ter. É o conhecimento que a criança precisa chegar. Então, se ela vai chegar analisando mais geral, ou se ela vai chegar analisando pelas partes e tudo mais, são os meios de chegar até lá. Então, quando a gente ensina a base do som da letra, vai ter gente que na hora de alfabetizar não vai seguir com essa sistematização. Mas a criança já tem ali uma base, vai facilitar para ela necessariamente, tá? Vai facilitar. Com certeza vai facilitar muito mais se ela ficar só na análise de palavras sem essa referência do som da letra. Mas entendam esse conhecimento dos sons das letras e compreender que a letra representa um som como uma preparação para a decodificação. É a consolidação do entendimento do que é o sistema alfabético e de como ele está organizado. Então, Emília Ferreiro vai dizer lá na psicogênese dela, né, na teoria da psicogênese, que para a criança chegar na fase alfabética, a gente diz que ela chegou naquela fase quando ela compreendeu isso, a relação letra-som, grafemas e fonemas. Falei isso na aula de ontem. A BNCC preconiza que na parte da ensino fundamental, na área de linguagens, se ensine a fonoortografia, que é essa conversão grafemas e fonemas, relação grafemas e fonemas. Então, assim, vocês conseguem aplicar esse conhecimento da base dos sons das letras para qualquer realidade, para escolas construtivistas, para escolas que usam métodos globais, para escolas que usam abordagem fônica, silábicas, enfim, qualquer uma, porque isso vai de fato acelerar o seu resultado. Aí vão chegar para você e falar assim: nossa, mas com essa apostila do global você conseguiu chegar num resultado tão rápido, em 3 meses, 4 meses? Porque você logo deu aquilo que as crianças precisavam. Você logo deu aquelas referências para elas fazerem as associações que eles estimulam depois. É isso, este é o lugar do som da letra. É o lugar que a criança precisa chegar. Então a gente pode já apresentar isso, tá bom? Então a gente já apresenta isso. Então a gente começa com aquela ideia. Primeiro as mais fáceis. E as mais fáceis são as vogais. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, a apostila. A minha apostila tá rosa porque minha tinta da impressora tá acabando. Então a minha capa não tá legal. Nem vou dar ênfase pra ela. Mas dentro das letras e seus sons, a capa tá azul, tá bonitinha, tá? Eu opto sempre por fazer os materiais com esse formato porque a gente tem crianças que são destras, né? E crianças que são canhotas. Então aqui a gente facilita. E aí logo no início, eu preciso falar isso pra vocês, que logo no início já tem instruções aqui. Já tem orientações gerais para você aplicar as atividades. Então, além das aulas, porque tem as aulas lá que eu vou explicar quais são os sons das letras, a ordem, como ensinar, como associar com as dramatizações e tudo mais, né? Tem as aulas lá, são 8 aulas, 9 aulas sobre esse ensino dos sons das letras de forma explícita, tá? Tem lá dentro do curso, então vocês sabem, vão aprender tudo isso. Mas tem aqui as orientações agora para aplicar a parte prática, né? E aí eu preciso chamar a atenção ao seguinte, então que essas atividades, elas visam auxiliar a apresentação dos sons das letras, os sons que as letras representam, né? E sempre dar ênfase ao som da letra, não ao nome da letra. Isso aqui é uma premissa importante para aplicar.
E lembrar de adotar um ensino explícito. O que é um ensino explícito? É um ensino em que a gente ensina aquilo que a criança precisa aprender. Então eu não vou ficar lá pedindo para ela fazer escrita espontânea o que ela acha, como ela acha que escreve. Não, eu já vou pedir como você vai dar os meios para ela conseguir escrever aquilo corretamente, porque você vai dar as partes que compõem a palavra. Então, o ensino explícito é isso, a gente ensinar o que a criança precisa aprender, primeiro dar o exemplo, não perguntar o que ela acha, não incentivar a descoberta neste momento. Então, é o ensinar. De fato, eu dou o exemplo, eu faço junto com a criança uma atividade, depois a criança faz sozinha. Então, quando você for apresentar uma atividade, lembre-se de sempre dar o exemplo antes, fazer junto e depois ela fazer sozinha. E na teoria americana, que determina sobre essas questões do ensino explícito, eles até dizem lá que I do it, we do it, you do it. Então, eu faço, nós fazemos, você faz. É isso que a gente precisa ter bem preconizado. Então, eu vou aplicar uma atividade prática com uma criança, eu faço, nós fazemos, você faz. Entendeu? Veja que isso já é totalmente ao inverso ao estímulo à escrita espontânea. Porque eu dou os elementos, eu faço junto e depois a criança faz, né? E aí, tem várias aqui dicas, né, orientações, tem a questão sobre a sugestão de cronograma, que muito mais importante do que a gente ter um cronograma fixado de ensino de som de letra, é claro que isso ajuda, mas é o quê? Você pensar num objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é que a criança aprenda. Então, eu vou seguir um cronograma com esse objetivo. Se por um acaso no dia 2 ela não aprendeu, a gente dá um passinho atrás, volta, retoma, depois segue. Sempre assim, né? Então, ensina, chama aquilo de novo para a criança, então retoma aquele aprendizado, depois segue, depois avança mais um pouco, retoma tudo aquilo, depois segue. Sabe, é aquilo que a gente vai indo de pouco a pouco. E é assim mesmo, não precisa ter pressa, porque mais importante do que a velocidade é a direção. E a direção é o quê? A criança aprender. A criança saber que as letras representam sons, associar letra e som e tudo mais. Então é seguir esse caminho, tá? Então aqui passando alguns recados gerais, orientações gerais sobre as atividades. E aí, logo na primeira página, a gente já começa lá com as nossas vogais. Primeira dela, o som que representa essas letras, os sons que representam a letra A, né, essas formas gráficas. Então, a gente já apresenta todas as formas gráficas. Cursiva, imprensa maiúscula, minúscula, bastão. Então, apresenta. Quer dizer que a criança precisa traçar todas essas formas? Não, não quer dizer isso. Aí, isso inclusive fica a critério, o tipo de traçado. Aqui na apostila, eu incentivo o bastão. Mas se a escola utilizar a cursiva, não tem problema nenhum. Segue na cursiva, no treino motor e no desenvolvimento da caligrafia da cursiva. Mas é importante que a criança conheça todas as letras. Por quê? Na hora de ler livro, é isso daqui, letra imprensa, né? Ela não vai, é muito difícil livro que é escrito com letra cursiva. Então, material didático, tudo geralmente é bastão. Então, a gente tem que estar ali antenado a isso. Então, a criança precisa reconhecer todas elas. Aí a gente vai associar o quê? Primeira parte, associar com as bocas de letrinhas, o movimento da boca. Olha, quando eu falo o som de A, arara, né? Eu tenho uma vogal aberta, A, diferente de quando eu falo anta, ó, anta, que é o som da vogal nasal, Então eu tenho um movimento da boca um pouquinho mais fechado, a língua um pouquinho para trás, então mudo a movimentação. Né? E aí, com isso, tem as bocas com essas referências para a criança treinar essa referência diante de um espelho, treinar com essa percepção das figuras e ver na boca de outras pessoas para ajudá-la a consolidar esses sons, a identificar esses sons. E o mais legal é associar com alguma situação.
Aqui no caso, eu sugiro, né, o atim. Então, como a mulher quando vai espirrar, qual o sonzinho que ela faz no início? Atim. Então, esse sonzinho de a está presente ali, então a gente associa. E isso aqui é legal por quê? Porque depois, quando a gente for retomar o som com a criança, eu não vou ficar simplesmente lá mostrando para ela a letra e querendo que ela fale, esse som, essa letra, e já passe ali na memória. É o A, ela vai ter dificuldade. Mas quando eu dou essa figura, aí ela lembra do movimento, ela lembra dessa boquinha também, quando eu dou isso também, ela lembra, o sonzinho é A. Isso aqui... Na área da ciência cognitiva da leitura, tem um livro que chama Por que os alunos não gostam da escola? Daniel Willigan, que é um pesquisador americano, ele vai falar lá. Isso daqui são os recursos auxiliares da memória. Então, isso ajuda a consolidar a aprendizagem no seu lugar certo. Então, veja que a gente não está estimulando memorização a qualquer custo. Não, a gente está estimulando uma memorização ordenada, que tem um lugar de existir, uma sistematização. Até o momento que a gente tire tudo isso, né, lá na frente, tire tudo isso e ela fique só com forma gráfica e associe. Saiba que sempre que aparecer uma dessas formas, ou é a ou é an. Existe isso. E na hora de escrever também. Ou eu vou usar essas formas para ser a ou an. Porque se eu precisar escrever, igual meu nome, Mariane, né? Tem o som nasalizado porque o N puxa essa nasalização da vogal. Né? Esse an não é Mariane, é Mariane. Vejam ali, né? Então, se tem uma criança na sala, Mariana, ou que chama Ana, né? Ela vai saber que aquele A também, aquele nome dela ali, também começa com esse som do an, que também é representado por essa mesma letra A da palavra arara, por exemplo. Vocês entendem? Por isso que é importante a gente apresentar. Isso aqui é vogal oral e vogal nasal, né? Então a gente apresentar essas variações para na hora que ela precisar aplicar isso na leitura e na escrita, ela não ter dificuldade. Não tem dificuldade, tá? E aí, esse é um passo e depois a gente dá as referências. Vamos ver aqui nessas figuras onde a gente escuta esse som inicial de A ou de an, por exemplo, em anjo. Tem um som inicial? Tem, então a criança identifica. Aí depois que você dominou o processo, você pode fazer na sala de aula. Vamos ver se tem algum colega na oralidade, né? Olhando, observando. Vamos ver se tem algum colega que começa com esse nome, com esse som do an, né? Antônio, olha o Antônio. Sem estimular a memorização de palavra, tá? E nem estimular a descoberta dos sons a partir do nome da criança. Não é isso, é com essa referência inicial. Aí depois você usa o contexto, então depois você contextualiza. Primeiro você dá os fatos e os conhecimentos prévios necessários para a criança poder usar esse conhecimento para contextualizar. Depois você contextualiza como você quiser. Inclusive, aqui na apostila, já logo na página seguinte, já tem um texto lá para a gente ler, para a criança identificar que dentro daquele texto tem sons de palavras que iniciam com A. Então, a gente já traz isso. Eu trago uma referência aqui, mas quem está aplicando pode usar outras referências, né? Então, primeiro, ensine o som, depois contextualize. Não ao contrário. Não adianta a gente contextualizar, querer fazer aquela farra, aquela bagunça, usar música, se você não deu a referência. Porque a criança não sabe nem o que procurar naquela barulho todo, tá? Então você tem que ajudá-la a prestar atenção naquilo que você quer. Que a atenção dela esteja ordenada para perceber aquilo que você quer que ela perceba. Que ela precisa perceber. Não é só que você quer, porque eu tô afim. Não! Porque ela precisa perceber para conseguir aprender. Para conseguir fazer essa consolidação da letra e do seu som, tá? E aí, claro, tem outro detalhe. Vamos achar essas letras, né? Então, como eu disse, atividades básicas, mas atividades básicas sistematizadas e bem aplicadas. Você pode falar, Mário, mas isso tudo eu já faço. Faz, mas faz tudo desorganizado,
né? Faz tudo, cada hora uma coisa, não faz consolidando som e letra, aí não adianta, faz só consolidando o nome de letra, então não é isso que é determinante. O determinante é o quê? É saber aplicar e saber por que você está aplicando, né? Ao ponto de você ser livre, saber tanto e ser livre para fazer o que você quiser a partir desse conhecimento. Aí tem aqui, né, estratégia de traçado, aí eu já dou uma dica. No caso de traçar letra, ao traçar a letra, oriente a criança a emitir o som da letra. Porque a gente está dando um recurso motor, ajudando a memória motora, porque quando ela faz traçado de letra, fazendo som, ela está ajudando ao processamento fonológico, um recurso motor a associar o som à grafia da letra. Então você já está dando um outro recurso. Veja que não é aleatório fazer traçado de letra por fazer, por treino motor simplesmente. Não, eu estou fazendo as duas coisas associadas, né? E aí é o que eu ensino aqui. Aí tem um outro exercício que é bem legal, né? A criança dizer o som, traçar a letra, cobrir a letra, traçar a letra, montar a letra e dizer o som novamente. Então vejam que são várias atividades organizadas e sistematizadas para que no fim a criança consolide a relação letra-som. Aí você vai dizer pra mim, Mari, eu vou apresentar essas 4 atividades, ela vai saber que sempre que ela vê o A, ou é A ou AN? Ainda não, né, gente? Calma, não é assim, não é automático, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu ensinei ontem o som da letra, chegou hoje, a criança esqueceu. Se você não der continuidade, ela vai esquecer mesmo. A gente não é assim? Você não é assim? Eu não tô falando aqui, eu falei coisas na aula ontem, se eu perguntar aqui, vocês já esqueceram. A gente é assim, gente. Então, assim, é claro que ela vai esquecer. Se você não der continuidade no ensino, não retomar aquilo, não refazer, não seguir depois e tudo mais, sem essa sistematização a coisa se perde. Por isso que eu falo, as atividades, elas têm esse lugar de sistematizar aquilo que era teórico. No campo teórico, agora no campo prático. Vou sistematizar. Tanto é que a gente segue depois por todas, né? Aqui, ó, a gente tem todas as outras também depois, né? Todas as outras vogais apresentando naquele mesmo esquema. Então, aqui, ó, no I, os cartões, tudo mais, né? Melhor forma de ensinar an, o, em, on, in, é isso aqui, Laura. Ensinar os sons das vogais nasais. Então, você vai ensinar os sons das vogais nasais. Na fase da decodificação, você vai falar, olha, sabe aquele som do an, em, in, on, né? Que você associou lá com a mamãe que não escuta bem? An. Quando a mamãe não escuta bem, ali na dramatização, é an. Então, quando tiver o A com M ou A com N, tem esse som. Ou o A com tio, tá? Aí tem isso daí. Aí você sabe que aquele som se aplica nessa ortografia, nessa forma gráfica agora que você está vendo. Não só o A separado, né? Mas o A com M, A com N ou A com tio. Ou o A ali, tá? As vogais são apresentadas separadas, em dias separados ou tudo de uma vez. Vanessa, aí vai de acordo com a sua criança, as suas crianças, né? Pode apresentar 2 vogais tranquilamente em um dia. Se você vê que elas estão aprendendo, tudo mais, você pode seguir. Não precisa ter assim, eu sigo um cada dia. O que eu costumo fazer, e eu indico às minhas alunas, que é que faça 2 vogais ou 1 vogal por dia e assim vai indo. Tem, bom você ter perguntado isso aí, Charlene, tudo que tá na apostila tem maior dentro do curso, tá? Então lá, na aula com dramatização dos sons das letras, tem os cartões separados. Então tem os cartões maiores. Então tem os cartões, né, que não tá na apostila. O que tá na apostila é para facilitar a sua vida. Mas tem tudo isso aí maior, igual eu mostrei na aula. Então, ó, por exemplo, da boca de letrinhas, tem as bocas maiores, tá? Opa! Tem todas as boquinhas maiores lá para apresentar. Tem também, deixa eu ver aqui, esses outros cards maiores das letras, os cards das dramatizações, tá? Do U, aqui dramatizando.
sonzinho do U nasal, tem também, tá? Associado com a letra U, tudo mais. E aí eu vou chegar lá que tem o recurso da parede dos sons das letras, que a minha tá aqui, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó. Aqui, tá vendo? O recurso da parede que vocês podem montar e dispor isso aqui na sala, tá? E tem também aqui na apostila. Esse aqui é um recurso bem legal, porque vocês vejam aqui, tá associando isso daqui que tá pequeno aqui, tá associando na parede. Aí fica um ótimo recurso para a criança ter como referência. Então elas vão, elas consultam, elas olham. Quando ela tiver que fazer escrita espontânea, ela vai ver o material na parede, vai falar, nossa, ali aquele som é representado por aquela letra. Ah, já sei como que eu faço essa escrita, entendeu? Ela vai avançando bem legal com essa referência aqui. Como eu disse, tudo isso como um facilitador, né? Como algo que, um recurso memorizável, né? Auxiliar da memória, tá? Então tem tudo isso lá sim. E além das aulas, né? Com todas essas explicações. Então deixa eu ir lá, ó. Então a gente vai pelas vogais, tudo mais. Aí depois, outra coisa. Aí tem a parede aqui também. Aí tem outras atividades, tá, gente? Só de som das letras, das vogais, essa apostila tem 37 atividades. Ah, essa atividade aqui é legal. Por exemplo, tem as formas das letras e a criança precisa identificar aqui e parear com as cores. As cores no material, elas são diferentes daqui, tá? Porque minha apostila minha impressora tá com cor ruim. Mas enfim, aí ela faz essa identificação aqui, então sempre associando som, forma gráfica, a gente tá consolidando isso daqui rumo à consolidação de princípio alfabético, né? Compreendendo o que é o nosso alfabeto, olha que legal. E aí, depois, vocês podem fazer isso de outras formas, com massinha, pode fazer isso com um adesivo, a criança colar adesivo, pode fazer com tinta, pode fazer com, nossa, com vários elementos ali diferenciados para a criança fazer isso daí. É legal que quando você tem esse material, como eu falei, feijão com arroz, aí você fala, nossa, eu posso fazer isso num outro contexto, eu posso fazer isso numa quadra, eu posso levar as crianças para fora da sala e fazer isso. Ah, elas aprenderam todos os sons das letras, agora vamos para a biblioteca, né? Vamos para a quadra, vamos identificar aqui os elementos que estão nesse ambiente, que começam com o som de b, por exemplo, né? O que começa? Bola, começa com o som de b, né? B. A criança já aprendeu todos os sons, né? Aqui, olha, escada, começa com o som que a gente aprendeu lá. Veja o quê? Depois a imaginação, gente, de vocês, que é maravilhosa, vocês vão além, né? Vão além de tudo isso aqui, tá? Mas isso daqui é um primeiro passo. Até chegar nisso, né, nessas coisas básicas, para a criança conseguir identificar lá, né, ovelha, o, letra inicial, tudo mais. Vogal, isso é mais simples, né, porque, como eu disse, às vezes o próprio nome da vogal é o som da vogal. Lembrando que tem esses sons nasais. Mas isso precisa ser explicitado. Aí tem um jogo aqui com um mapa para a criança ir seguindo o caminho. Vocês podem fazer isso daqui em quadra, vocês podem desenhar na quadra, vocês podem fazer desenho na sala, vocês podem dispor os materiais na sala, sabe? No chão da sala, fica super legal e a criança vai fazendo com movimento essa ideia desse jogo que tá no material. Dá para fazer, né? E aqui tem, por exemplo, a parede também dentro do material, só que tem também a opção dos cartões para você montar uma parede grande, né? Mas tem isso daqui. Por que isso é legal? Porque você pode pegar isso daqui, imprimir pequenininho e pôr no caderno de cada aluno, né? Então eles podem ter essa referência aqui, essa parede dos sons grande que tem no quadro, na sala, na parede, eles terem pequeno, né, de um formato pequeno, os pais saberem que isso existe e tudo mais. Neiliane, isso tudo é material do curso As Letras e Seus Sons, tá, Sara? Vocês estão perguntando. É tudo material do curso As Letras e Seus Sons. O link tá na bio, tá? Tá na minha bio, todo o link do curso. Tudo lá, com todas as informações do curso, mas eu vou falar mais aqui daqui a pouquinho, tá? Mas vocês podem ir lá para adquirir, para
para ter esse material junto com as aulas, porque como eu disse, as atividades elas ajudam a sistematizar e a consolidar, né? Mas elas não são o central do negócio todo. O central é aprender quais são os sons, como ensinar os sons, a ordem, a sistemática e tudo mais. Aí depois a gente tem, ó, a apostila das consoantes, 107 páginas. Então, essas duas apostilas, que é formato PDF para vocês, né? Vocês têm aqui em torno de 150 páginas de material de atividade prática. Sem contar que dentro de cada aula, aí você tem os materiais separados também. Então tem mais isso, tem recurso da parede, tem recurso, vários outros recursos separados, que são esses aqui que eu mostrei, né? Esses cartões separados com as dramatizações, com as letras, mais dramatização, com as bocas de letrinhas, né? Pra gente apresentar. Material teórico, tem lá dentro também, tem tudo isso, tá? Mas aí vamos lá, nas consoantes, é a mesma lógica, né? Então deixa eu pegar aqui uma consoante. Pediram aí no início da live que eu li para falar sobre as consoantes MN. Isso aqui é legal, porque, por exemplo, as consoantes MN, a criança, o que acontece? O som às vezes é muito parecido, né? Então, ó, macaco, navio, né? O som é bem parecido, só que o que diferencia? Vamos prestar atenção, ó. Macaco, os meus lábios se tocam e o sonzinho é navio, não tem o toque entre os lábios, né? A ponta da língua vai tocar as raízes dos dentes de cima, navio. Então a gente dá essa referência para a criança, tá vendo aqui as boquinhas, ó, do M, com as bocas se tocando, com a referência do cartão do som das letras, né? Quando a menininha faz então eu tenho o somzinho do de macaco, Mariane, de mula, mala, eu tenho essa referência. E aqui no N, não. Aqui no N, a ponta da língua vai tocar a raiz dos dentes de cima. É totalmente diferente. Então, quando eu falo nariz, o som pode parecer igual entre M e N, mas não é. O que diferencia é essa associação aqui, essa articulação da boca, e dá isso como referência para a criança. Criança não erra mais quando ela tiver que escrever, quando ela tiver que usar essa informação para ler, ela não vai ficar mais confusa. O que é M e o que é N? Porque além do som ser parecido, a letra também, né, gente? A gente fala lá, uma perninha a mais é o M. Enfim, né? Fica aquela coisa. Então a gente dá essas referências prévias para quando ela chegar na decodificação, ela não ter essa dificuldade. E aí a gente vai treinar o ouvido para ela diferenciar o que começa com e o que começa com Então, inclusive, em todas as consoantes a gente vai fazer um ensino duplo. Enquanto que as vogais a gente fez lá, né, o A, o E, o I, o O, o U, nas consoantes, no material, quem entrar no curso vai ver que elas sempre estão duplas. Deixa eu pegar aqui o F e o V, por exemplo. Olha, elas estão duplas. E por quê? Esse aqui são os pares mínimos das consoantes. Elas têm o mesmo ponto de articulação na boca, por isso que as crianças confundem. Elas confundem lá F, V, S, Z, P e B, T e D, C e G. Por quê? O ponto de articulação é o mesmo. Então, às vezes, a criança, ao invés de falar galo, ela fala calo. Por quê? O movimento da boca é o mesmo, mas o que diferencia se tem ou não o papel das cordas vocais, se tem vibração ou não. Então, quando a gente apresenta assim em pares, a gente dá a chance da criança perceber a sutileza da diferença desses sons e perceber como que ela vai usar essa diferença para diferenciar o início de palavras, depois o meio de palavras, depois a escrita, depois a leitura e tudo mais, né? Então ela não vai fazer mais trocas. Quando ela vê o v lá em vaca e ela fala faca, porque é totalmente diferente do ponto de vista do significado. Faca e vaca são coisas diferentes, ainda que os fonemas iniciais pareçam muito,
né? Então a gente dá. Imagina uma criança que não tem esse conhecimento, quando ela vai tentar falar faca, ela fala vaca, ou na hora de usar esse conhecimento para ler, ela fez essa confusão, ela não ficou claro para ela que o V tem som de V, aí ela põe faca, aí ela tem que ler um texto, compreender, aí é faca, mas ela fala vaca. Então vejam, né? A gente tem que ensinar isso. Charlene, a gente ensina as duas consoantes para consolidar a diferença, exatamente. Porque daí, Charlene, né? A gente faz isso para consolidar e depois reforçar essa distinção entre esses fonemas. O que os distingue, né? Essa sutileza entre eles, né? Aí a gente usa todo esse contexto de som, depois apresentando, depois fazendo a apresentação de textos, depois a gente fazendo a apresentação de figuras. Então tem outra coisa aqui, né? Então eu vou lá. A letra, né? A letra representada, vamos diferenciar. Tá vendo que aqui tem vara, varinha, né? Faca, foca. Então vamos diferenciar os sons, né? O que começa de fato com f, aqui, né? Varinha não começa, né? Porque varinha começa com v. Então a gente dá a diferença. Tem um outro exercício aqui que é assim, olha. A criança tem, por exemplo, algumas figuras de referência e ela tem que separar se começa com f ou v. Mas aqui são as dramatizações dos sons como referência, porque daí ela lembra certinho, porque a gente ainda está no começo do processo. Se a gente está no começo do processo, eu não vou cobrar que ela já associe com a forma da letra. Eu vou cobrar que ela associe com as dramatizações, depois que ela vá avançando e associe com as formas gráficas das letras. Então, como eu disse, tem uma sistematização. Tudo tem uma razão de ser. E entre os grupos de consoantes, a gente chega lá e forma depois a nossa parede dos sons das letras. Então, veja que aqui é a parede do F, do V, do S, do Z, do X e J, L e R. Antes de ir para o P, para o B, para o T, para o D, para o C, para o G. Então, isso aí é cenas dos próximos capítulos. Primeiro eu fico nessas. Consolido isso daqui, avanço com isso, porque facilita. Aí depois eu tenho algumas atividades para automatizar a relação do som da letra. Tem jogo da memória. Eu trouxe aqui alguns jogos da memória com cartões pra gente expor isso pra criança, né? Enfim, como eu falei, o lugar dos jogos é para consolidar o que eu já ensinei, né? Aí tem aqui, aí depois a gente vai para os sons das consoantes, que são mais complicadas mesmo, né? O P, o B, o T e o D. Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, lá na frente, eu já tô lá na frente, lá depois, aí eu tenho o P e o B. Aí eu vou ensinar isso, aí eu vou seguir outra ordem. Aí sim, né? O T e o D, tá, gente? Então, tem tudo aqui. Aí depois vai lá, a mesma coisa, ó. Entre o C e o G, né? Entre o C e o G, vamos também diferenciar e colocar as figurinhas aqui. Aí é aquilo, você pode fazer na sala, você pode fazer com os elementos, você pode pedir para as crianças, por exemplo, olha, gente, hoje a gente aprendeu o C e o G, né? O K e o G. Amanhã vocês tragam recortes de figurinhas, né, de imagens, imprimam em casa ou tragam brinquedos, elementos que comecem com K e comecem com G. Olha que legal! Aí você pode dar isso para a criança. Aí você dá alguns exemplos, né? Olha, camiseta, né? Garrafa, cola, caneta. Então você dá alguns exemplos e aí eles trazem para aula. Aí na aula vocês diferenciam esses sons. Então são algumas estratégias que depois que você aprendeu feijão com arroz, que a Mari te ensinou lá dentro do curso As Letras e Seus Sons, aí você expande, contextualiza como você quiser. Mas primeiro você garante o feijão com arroz. Você garante que você entendeu a aplicação sistemática e explícita do básico, né? Aí depois você vai além. Aí depois a imaginação pode rolar solta. Aí o que der certo, você
organiza, aí você pode ter seus próprios materiais, até comercializar seus materiais depois, por que não? Olha que legal, tem um monte de gente precisando. Aí depois você vai lá, mas só não esquece de anotar o que deu certo, sabe? Porque a nossa memória, ela é traiçoeira. Então, eu fiz tal dia, atividade em tal contexto, depois de tal ensino, nananã, e isso foi legal. Aí você documenta isso, para que no ano que vem, no ano seguinte, com outra turma, ou, enfim, em outra situação, você consiga usar aquilo de novo, né? De uma forma tão sistemática quanto. Olha, né? Até a sua apostila, a apostila lá do professor, você pode escrever aqui atrás. Ah, entre atividade tal e tal, eu fiz tal coisa, tá? Então, isso daí é uma forma de você ir documentando. Enfim, gente, é isso, né? Até você chegar... tem aqui a consolidação, o espelho, uma atividade para fazer com espelho, com as bocas de letrinhas, com as letras, com as formas das letras, tá? Então tem tudo mesmo para você aplicar e consolidar o ensino do som da letra. Então, isso tudo está disponível aonde, Mari? Está disponível dentro do curso As Letras e Seus Sons. Então, lá dentro do curso As Letras e Seus Sons, você consegue aprender como aplicar essas atividades, mas mais importante, aprender a teoria, aprender o que é a coisa, né? O que é o conhecimento do som da letra, por que aquilo se aplica, quais são os sons, como associar com as dramatizações, as bocas de letrinhas e tudo mais, e depois como apresentar para as crianças com as atividades estruturadas, né? E aí chega de usar nome de criança, nome próprio para alfabetizar, para ensinar a relação letra-som, para talvez a criança perceber. Chega de escrita espontânea sem sentido para a criança escrever tudo errado, né? Enfim, todo esse contexto é fora de ordem, né? Então vamos ordenar o ensino das crianças. E a gente ordena isso daqui, tá? Edilane, isso aqui é tudo o conhecimento que você já tem, tá? Isso aqui é o específico das letras e seus sons, mas quem tá na formação completa tem tudo isso e muito mais, tá? Tá tudo lá. Bom, é isso, tá? O curso As Letras e Seus Sons está com inscrições abertas. Ele é o meu curso mais barato, de menor investimento financeiro. Ele custa R$ 197 reais. Então você pode parcelar em 12 vezes de R$19,66 no cartão de crédito ou pagar com Pix, tá? Então o link tá na minha bio, você pode entrar lá no link da bio, entrar no curso, ter acesso a tudo isso. As aulas já estão inteiramente gravadas e os materiais já estão disponíveis. Então você pode entrar, testar o curso, conhecer. Ah, não gostei. Você tem 7 dias para desistir e pedir seu dinheiro de volta, reembolso. Você tem 7 dias de garantia, tá? Então, assim, entrem no curso, conheçam o curso, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender tudo certinho para poder aplicar com as crianças. Porque agora, inclusive, essas atividades práticas estão lá dentro, né? Então agora você tem os meios de aplicar isso de uma forma bem organizada. Então tá bem legal, tá? Tá bem completo, bem organizado e bem sistematizado. Certo, gente? Então, quem for entrar, quem agora decidir, esse é o caminho que eu quero, é o ensino explícito dos sons das letras, garantir que ainda este ano as crianças avancem rumo à fase alfabética, porque é possível, eu mostrei aqui pra vocês que a gente vai então agora ensinar as partes menores que compõem a palavra. Então, vamos ensinar? Vamos começar a ensinar as letras, os seus sons, como se organizam, como que formam o sistema alfabético, o que é o alfabeto, o que é vogal, o que é consoante, quais são esses sons, como ensinar, as dramatizações, quais são elas, enfim, tudo isso. Quais são esses sons regulares, os sons irregulares, enfim, né, pra ensinar tudo isso, tá bom? Então, quem entrar desde já, seja muito bem-vinda, né, neste curso, que eu tenho certeza que faz a diferença mesmo, como já tem feito a diferença em centenas de alunas, tá bom? Então, espero que essa live tenha sido proveitosa para vocês, e eu vou deixar salva aqui no Instagram, tá? E também depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr essa live, eu vou pedir para minha equipe também pôr essa live dentro do curso,
dentro do curso lá na aba lá de atividades práticas, né, que a gente criou lá. Essas duas apostilas estão lá dentro dos módulos de atividades práticas. Então tem separado vogal e consoante, tá bom? Então, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.